Glórias a Deus. Irmãos, abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 12. Deixa ela aberta, porque nós vamos ler esse texto daqui a pouco. Antes eu gostaria de orar pela nossa irmã aniversariante. Irmã Cremilda, vem aqui. Tem uma coisa que já falei para vocês que deixa assim alegre o coração do pastor de vocês. É quando vocês entendem que num dia que o seu aniversário cai numa programação da igreja, você fala assim: olha, eu vou me alegrar em Deus, ali na casa de Deus, na comunhão com os santos. E eu assim me alegro muito nisso, porque o melhor para as nossas vidas, Deus separou a igreja, a sua igreja, para estarmos nela. Então, é bom nós nos alegrarmos em Deus, aqui na sua igreja, junto, na comunhão com os santos. Estenda a sua mão para cá, vamos abençoar a vida da irmã Cremilda. Pai amado, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque tu separaste esta manhã para estarmos na tua casa, Pai. Ó Deus, em especial eu quero pedir a tua bênção, Senhor, as tuas ricas bênçãos sobre a vida da tua filha, que completa, Senhor, mais um ano de vida hoje, Pai. Ó Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida dela, guardando, Pai, livrando ela de tudo aquilo que não provém de ti. Ó Deus, que ela esteja guardada, Pai, guarda a mente dela, guarda o coração, Senhor, para que a tua filha esteja íntegra na tua presença, Senhor, fazendo a tua vontade, cumprindo, ó Deus, o teu querer. Guarda, Pai querido, os seus passos, a sua entrada e a sua saída. Prospera, Senhor, os seus estudos, prospera, Senhor, a obra das suas mãos, Senhor, e que em tudo, Pai, ela sinta a tua presença, Pai, guardando os seus dias, abençoando, Pai, os seus dias, e que ela, ó Deus, esteja com a tua alegria, bendito Espírito Santo, em seu coração. Nós oramos como igreja, Pai, e abençoamos a tua filha, em nome de Cristo Jesus. Que sejam longos, Pai, os seus dias, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, é apenas um versículo que a gente gostaria de utilizar para meditação nessa manhã. Eu vou ler, os irmãos darão a devida atenção, logo em seguida a gente vai estar orando. O texto diz assim: e isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai amado, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome e nos alegramos em ti, Senhor, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua destra fiel, Senhor, sobre as nossas vidas. Guarda, Senhor, os nossos corações e nos dá, Senhor, direção através da tua palavra. Renova, Senhor, o nosso entendimento e fala, Pai, aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto nós já lemos ele no recitativo bíblico, fala do anúncio que os anjos fizeram aos pastores que estavam no campo. Ele fala assim com um detalhe, na direção que os anjos ministram ali na vida dos pastores que estavam no campo, guardando as suas ovelhas. E esse versículo que nós acabamos de ler, ele fala de qual seria o sinal, daquilo que o anjo estava anunciando aos pastores. O versículo 12 diz que o sinal, e isto vos servirá de sinal. E eu gostaria de trazer assim essa pequena reflexão sobre o sinal da manjedoura. Que sinal é esse? E o anjo começa dizendo ali para os pastores que encontrareis uma criança. Irmãos, a verdade é que o povo de Israel
há muitos anos, ele aguardava um Salvador, um Redentor. Então, no coração do povo, nutria-se, né, a figura, o referencial que eles tinham de um Salvador era a figura de Davi, que foi um rei guerreiro. Davi foi um rei assim que se tornou referencial para o povo de Israel. Então, quando se falava em Salvador, eles já vislumbravam um rei guerreiro. E os anjos apontam agora para os pastores que estão no campo para uma criança. E isso é muito interessante, porque no coração de todo o povo eles esperavam o quê? Um rei guerreiro. Quando Jesus estava prestes a ascender, a subir aos céus, os discípulos ainda perguntaram assim para ele: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus chama a atenção daquele discípulo que faz essa pergunta e fala assim: olha, não compete a vocês, a nós, sabermos datas e estações que o Pai reservou para si. Então, a expectativa era de um rei e de um guerreiro, mas o anjo vem anunciar àqueles pastores a figura de uma criança. De uma criança que se mostra até um tanto quanto indefesa, né? Não tinha hospedaria, estavam ali na manjedoura. Não era comum uma criança ficar numa manjedoura, não era comum, né, a ter um parto, né, num curral ali onde cuidava de animais. Então, na verdade, foi anunciado para os pastores algo assim muito contraditório. O Salvador, né, foi anunciado como uma criança. E eu fico pensando quantas vezes nós assim desprezamos as coisas pequenas que se nos apresentam, e muitas vezes são nos apresentadas por Deus. O profeta Ageu, ele foi levantado por Deus para pregar num tempo onde o segundo templo, depois do templo de Salomão destruído, depois do povo ir para o cativeiro, o povo estava voltando para Jerusalém e ele estava assim construindo o templo, né? Reconstruindo o templo. E o povo dá uma parada, ele dá uma desanimada na construção do templo, e Ageu é levantado como profeta diante do povo e fala assim: não desprezeis o dia dos pequenos começos. Por quê? Porque é Deus quem faz a obra prosperar. Então, o profeta, ele é levantado por Deus ali para chamar a atenção do povo, porque o povo já tinha visto a glória da primeira casa, o volume de ouro que tinha no templo, o volume de prata, bronze, eram chamados de um mar de bronze que tinha no templo. Então o povo já sabia da glória da primeira casa, mas aí Deus levanta Ageu e fala o seguinte: olha, não desprezeis os dias dos pequenos começos. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu ficava no meu coração pensando assim: mas como o povo vai ter um templo mais glorioso, porque Salomão foi referencial de riqueza em Israel? Como o povo vai ter uma glória maior do que aquela? Era porque Deus não estava falando de ouro nem prata. Deus estava falando da presença do Espírito Santo dele no meio do povo. E aí sim, essa verdade pode ser real. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Porque no tempo do Velho Testamento, o Espírito via sobre uma pessoa para tarefas específicas e especiais. Quando ele fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, é que no tempo de Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre
toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão, e até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia. Então, a glória da segunda casa se tornou maior do que a primeira. Por quê? Porque Cristo veio e foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. Mas começou com uma coisa pequena. Irmãos, e pequenos começos não podem ser desprezados por Deus. Coisas pequenas são valiosas para Deus. Lembra da parábola dos talentos? Jesus chega e fala para Deus fala para aquele homem que recebeu os 5 talentos: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, na verdade, o pouco para Deus, ele não faz distinção. O que Deus faz distinção é do nosso coração. E o sinal da manjedoura começa com algo pequeno, uma criança. Não é um homem, não é um rei, não é um guerreiro, não é ninguém fazendo sinais e prodígios, é uma criança. Irmãos, e nós não podemos desprezar pequenos começos. Nós não podemos desprezar uma criança. Criança, irmãos, é algo assim maravilhoso no reino. A palavra de Deus diz que dos pequeninos pertence o quê? O reino. Aos pequeninos pertence o reino. E nós não podemos fazer menção ou julgamento do que se passa no coração de uma criança. Dizem que existe uma sabedoria no coração de uma criança e que nós precisamos aprender com elas. Estava ali o menino na manjedoura. Irmãos, Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote Samuel, ele foi chamado por Deus quando era ainda uma criança. Então, uma criança não deve ser desprezada de forma alguma. Não deve ser desprezada a decisão que uma criança faz diante de Deus. Não deve ser desprezada. Às vezes a criança tem ali, tenra idade, está ali nos seus 7, 8, 9, e os pais ficam assim pensando: poxa, não, fulano não é convertido ainda. Irmãos, às vezes uma criança é muito mais convertida do que um adulto, porque a decisão que ela faz é algo sincero, é algo assim transparente na presença de Deus. Então nós não devemos desprezar o dia dos pequenos começos. As pequenas coisas tornam-se grandes diante de Deus. As pequenas coisas são trabalhadas, são polidas, moldadas por Deus. Eis o sinal da manjedoura, uma criança. E o anjo continua ali falando, ainda no versículo 12, ele diz assim: vos será por sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas. Irmãos, esse envolta em faixas dá a ideia da necessidade de proteção que aquela criança tinha. Eu lembro que quando durante o nascimento dos meus 2 filhos, da Amanda e do Carlos Vitor, quando eles saíam do hospital, depois do nascimento, passou aquele período ali, está tudo certo, vamos para casa, as crianças vinham assim enroladas, quase envolto ali naquela manta, e tinha todo um preparo para a gente poder pegá-las no colo, porque exige todo um cuidado. A criança, ela precisa de proteção. E, na verdade, nós, diante de Deus, somos estes que, como crianças, carecemos da proteção de Deus. O sinal da manjedoura é um sinal de cuidado de Deus, é um sinal de proteção. A palavra de Deus diz que Jesus, ele chorou 2 vezes. Uma nós lemos hoje na lição, João 11:35, o texto bíblico diz que
vendo Marta e Maria emocionada, vendo a situação de que Lázaro estava morto, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, e ele se emocionou também, comoveu-se no seu íntimo, e diz o texto, Jesus chorou. A outra vez que Jesus chorou, nas narrativas dos evangelhos, diz respeito a quando ele está olhando para Jerusalém, e ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu estive diante de vocês e quis ajuntar o teu povo, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das suas asas. Irmãos, esse texto, Jesus chorando sobre Jerusalém, nos dá uma ideia da proteção que Deus tem sobre as nossas vidas. Palavra de Deus, o apóstolo Tiago diz assim, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guardado, Ele tem nos livrado, Ele tem sido conosco, Ele tem sido o nosso sustento, Ele tem sido a nossa provisão. Proteção e cuidado com as nossas vidas vem dEle. Sinal da manjedoura, proteção. Ele nos guarda, Ele nos protege, é Ele quem nos livra do mal. A palavra de Deus diz assim, aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não o toca. Irmãos, nós somos a menina dos olhos de Deus. Você crê nisso? Irmãos, nós temos passado por livramentos, e alguns desses livramentos nós conseguimos enxergar e perceber, mas eu fico pensando, quantos são os livramentos que Deus tem nos dado, e nós nem sequer percebemos, quantos são os livramentos que Deus tem nos dado, e nós sequer temos assim conhecimento do que aconteceu ou do que está acontecendo. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Você crê nisso, irmãos? Eu creio e percebo dia a dia livramentos. E creio também que há livramentos que sequer eu percebo. Então, envolto em uma manjedoura é um sinal da proteção, cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E o terceiro, fazendo parte aí do sinal da manjedoura, ele diz assim, achareis uma criança, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Irmãos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está sentado à destra de Deus, ele chega para ser apresentado ao mundo em uma manjedoura, como um sinal de total humildade. Irmãos, não foi nem numa situação de pobreza. Eu não sei qual era a condição de José e Maria, a família na qual nasceu o Salvador do mundo. Talvez ele tivesse assim uma situação de satisfatória, que as suas necessidades estariam supridas. Mas foi feito toda uma situação na qual eles não pudessem nem estar em casa, na proteção do lar que eles tinham. E a criança se apresentou ali, o Salvador do mundo se apresentou numa manjedoura, num lugar inadequado, inapropriado para estar uma criança. Mas Deus é quem dirige a história. E a história se apresentou assim, para manifestar o tamanho da humildade do nosso Salvador. O texto em Filipenses, capítulo 2,
Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E ele não humilhou-se assim de uma forma qualquer, não. Ele humilhou-se ao ponto de ser o seu berço uma manjedoura, um lugar desprezível para qualquer ser humano, mas ele estava ali. Irmãos, a humildade, para muitos, é visto como uma fraqueza, mas glórias a Deus, que para nós, no reino de Deus, a humildade, ela é uma força. Isso para não dizer que a humildade, ela é, na verdade, uma arma. Irmãos, a humildade no reino de Deus, ela é uma arma. Porque Jesus Cristo, ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo e não se levantou força alguma, não levantou braço, não levantou espada, mas ele foi mais do que vencedor, irmãos. E nós em Cristo Jesus, utilizando deste caminho da humildade, você não precisa se levantar, eu não preciso me levantar contra nada nem ninguém que venha contra mim, você também não precisa. O que nós precisamos é escrever, é entender e viver na mesma cartilha, na mesma lição que ele nos ensinou. A humildade, irmãos, no reino de Deus, ela tem um preço. E o resultado dela é maravilhoso, porque o texto de Filipenses continua dizendo assim: humilhou-se a si mesmo, pelo que também Deus o exaltou e o deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse a Jesus Cristo como Senhor. Esse homem que veio numa humildade, uma criança que estava ali envolto em faixas, numa manjedoura, ensinando para você e para mim quão grande força tem a humildade, quão grande força tem nós esperarmos em Deus. Pastor, mas o senhor não sabe o que aquela pessoa me fez. A palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Você não precisa se levantar contra ninguém, contra situação alguma. É Deus quem te exalta, amém? É Ele quem nos exalta. Então, nós precisamos nos manter no sinal da manjedoura, em humildade total diante de Deus, em dependência total diante de Deus, porque é Ele quem nos exalta. Nós, então, não vamos desprezar o dia dos pequenos começos, o sinal da manjedoura. Vamos entender que é Ele quem é a nossa proteção, é Ele quem nos guarda. Aquele que te guarda não tosquenejará, não dormitará o guarda de Israel. É Ele quem é a nossa proteção. E nós não vamos tomar a nossa força, vamos manter a humildade da manjedoura numa dependência total de Deus. Estes são os sinais, ou melhor, o sinal da manjedoura. E o resultado nós já sabemos, a exaltação. Assim como Jesus Cristo foi exaltado, nós, se nos mantivermos naquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas, no tempo oportuno, no tempo de Deus, é o que Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo oportuno,
Deus é Ele quem vai nos exaltar. Amém? Você recebe essa palavra? Então diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.